Muito bem, meus irmãos, hoje é o nosso último estudo sobre o poder da comunhão, nosso último momento juntos, meditando neste assunto que eu considero muito importante, essencial mesmo na vida cristã. Então, eu gostaria de relembrar o que foi que nós falamos no primeiro, no segundo e no terceiro, na terceira semana, né? Nas 3 últimas semanas. Na primeira semana, falando sobre o poder da comunhão, a ênfase é que a comunhão é a força vital na vida cristã. Não existe comunhão fora do corpo de Cristo. Comunhão é apenas para crentes, cristãos, pessoas lavadas no sangue de Jesus, pessoas convertidas. E os ajuntamentos solenes que são legados que Deus deixou para nós na palavra, não apenas legados, mas mandamentos do Senhor mesmo, que nós tivéssemos esses ajuntamentos solenes, que nós praticássemos essas festas, essas celebrações. E esses ajuntamentos são, na verdade, esses encontros, essas celebrações, sombras do reino de Deus, são sombras do reino eterno. É um vislumbre que nós podemos ter em direção à eternidade. Então, quando nós nos reunimos para a Páscoa do Senhor, nós não estamos pensando, nós cristãos, não estamos pensando em ovinho de Páscoa, nem chocolate, mas estamos revivendo um momento precioso e projetando para o futuro eterno também. O Pentecoste, o Advento, né, o Natal, falamos sobre isto na primeira semana. Pois bem, na segunda semana, nós falamos que Jesus é o mediador dos nossos relacionamentos e dos cultos comunitários. Então, eu falei mais sobre os cultos, a necessidade, como nós precisamos destes momentos, de estar cultos presenciais para a nossa formação espiritual, para sermos discipulados, para sermos forjados à imagem de Cristo. Nós necessitamos de estar com os nossos irmãos. Essa formação é necessária, porque é assim que nossos olhos são abertos para a eternidade, quando nós conseguimos enxergar como homens espirituais e não como pessoas carnais, mundanas, que não têm entendimento espiritual, né? Não têm maturidade, sabedoria. Nós somos moldados pelos cânticos, pelas orações, pelo louvor, pela palavra e até mesmo pelo cafezinho, né? Acredite se quiser. Aquela coinonia no final do culto, ela é importantíssima, porque também faz parte do culto, é uma continuidade, né? Quando nos levantamos das nossas cadeiras e vamos tomar um café, um suco e bater um papo, nós ainda estamos cultuando ao Senhor através da comunhão com o nosso irmão. Na terceira semana, eu falei o quê? Que Jesus nos mandou discipular. E ele mesmo deu o exemplo discipulando os seus 12 apóstolos, né? Os 12 amigos do Senhor. E nós, consequentemente, somos imitadores de Cristo. Então, não dá para andar sozinho. Nós precisamos ter algumas pessoas que andam conosco em direção ao céu, né? Eu falei que essa jornada aqui deve ser feita com amigos que vão conosco, né? Lado a lado, em direção ao céu, em direção a Cristo Jesus. E nós precisamos, todos nós, de pessoas com as quais podemos abrir nossas vulnerabilidades, confiar, sustentar, como uma parreira sustentada pelos paus, né? Por aqueles paus que seguram o tomateiro ou seguram o pé de uva, a parreira de uva. Assim nós devemos ser uns para com os outros e juntos nós vamos
crescendo e sendo curados. Isso faz parte da nossa cura também, né? Vida cristã no isolamento, meus irmãos, pode ser qualquer coisa, mas não é vida cristã, não. Não é cristianismo, que a Bíblia toda, do início ao fim, fala sobre corpo, sobre comunidade, sobre comunhão, o poder da comunhão. E é claro, a comunhão, ela nutre a esperança. Nós precisamos, como cristãos, né, ser pessoas cheias de esperança. Como pode um cristão viver sem esperança? Ele não conhece Jesus, não conhece a Bíblia. Porque ainda que tudo esteja, como diz o profeta, ainda que a terra não floresça, ainda que não haja leite no curral, ainda que faltem coisas, nossa confiança está no Senhor. Nossa esperança não morre, pelo contrário, ela cresce à medida que nós vamos envelhecendo, que nós vamos caminhando aqui neste mundo, né? Hoje eu tenho muito mais esperança do que quando eu era jovem. E olha que o mundo agora é mais difícil, mas é porque nós mudamos o nosso olhar, a nossa perspectiva. Nós não olhamos mais como antes. Antes a minha esperança era muito num casamento, numa família, em um amigo, no trabalho, na missão. Embora tudo isso seja importante e parte da minha vida, minha esperança hoje ela está colocada em outro lugar, em outra esfera, né? É maravilhoso pensar que a gente vai viver para sempre. Então, meus irmãos, nós somos alimentados na fé pela comunhão, na esperança e no amor. A comunhão, nossa comunhão começa, e não só começa, né? Ela nasce no próprio Espírito Santo, que faz brotar em nós a comunhão com Ele, com o Espírito Santo, com o Senhor, e com o nosso irmão, né? Amar a Deus acima de tudo e ao próximo, como a ti mesmo. A Bíblia está o tempo todo falando sobre isso, com palavras diferentes. Então, o que eu vejo? Eu vejo o seguinte, que a comunhão, ela tem aquele poder de trazer esperança para o hoje mesmo. Hoje, com tudo difícil, com tudo complicado. Sim, nós temos esperança para hoje. Nossa esperança, já falei, não está na política, não está na prosperidade da nação, não está no sistema desse mundo, não está em nada que seja transitório. Então, esse é um sinal de maturidade, quando a gente vai mudando o lugar onde nós colocamos a nossa esperança. Então, isso traz uma paz muito grande, porque aí que pode, né? O que é que pode nos acontecer que vai nos tirar do centro? Nada, nem a morte, nem a doença, por pior que seja, né? Nem qualquer fatalidade, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E este é o nosso entendimento, esta é a nossa fé. Então, essa esperança para hoje, ela é muito importante. Por quê? Os pecadores, as pessoas que estão aí fora, nos observando, eles não têm esperança no porvir, no mundo vindouro. Eles não têm isso, né? O que é que eles têm? Eles têm aquilo que os olhos deles contemplam. E, na verdade, as pessoas estão muito solitárias, desconfiadas, amedrontadas, lutando por si só, isoladas mesmo, isoladas, sem pessoas ao redor delas. Tem muita gente ao redor, mas vocês entendem, né? Pessoas que carregam, pessoas que sustentam, pessoas que seguram. Isso no mundo aí fora não existe, praticamente não existe. E a palavra de Deus, o livro de João, né, o evangelista, ele fala muito sobre isso, sermos um. É assim que o mundo vai saber que somos discípulos do Senhor, que somos dele. Como? Através
da unidade através dos nossos relacionamentos. Sabe quando as pessoas olham e veem que nós somos tão alegres e não precisa de muita coisa para nos alegrar? É um cafezinho com pão de queijo, né? Falando aqui de Minas, é um cafezinho com pão de queijo ao lado de amigos. A gente senta, ri, conversa e se se distrai, se alegra com pouca coisa. Mas por que pouca coisa? Porque nós andamos na plenitude do Espírito Santo. Então, na verdade, não é pouca coisa. Parece que é pouca coisa. Porque nós não precisamos de viagens, de riquezas, de roupa, de beleza, né? Todas essas coisas transitórias que as pessoas buscam e acham que vão se sentir muito melhor quando tem essas coisas. E nós, como diz a palavra, nós somos aqueles que temos como se não tivéssemos, né? Usufruímos de coisas, algumas coisas materiais, mas elas não são importantes para nós e se nós não as temos, ainda somos muito é, cheios de plenitude, porque não depende de nada disso. Então, quando o mundo olha, quando as pessoas olham, elas podem até não gostar de Jesus, né, do Senhor, elas podem ser aversas ao cristianismo, mas o nosso maior testemunho é a nossa unidade, é a alegria que nós recebemos de andar em unidade, em comunhão uns com os outros. E isto sim atrai o pecador para Jesus, porque é algo que aí fora não existe, né? Não é a grandeza dos nossos templos, não é a performance do culto, não é a técnica de ensino, mas é sim a beleza, a natureza do Espírito Santo de Deus dentro das nossas comunidades de fé. Por exemplo, uma de minhas netas, 15 anos de idade, ela passou agora, na época da pós-pandemia, uma depressão muito grande. Então, ela estava muito, muito deprimida, triste, e foi uma situação bem difícil. Eu sei que não foi o único caso, muitos adolescentes passaram por isto também. E o que foi, qual foi o que foi que a atraiu? Uma igreja, ela mora nos Estados Unidos, uma igreja que se dedicou a trabalhar com os adolescentes na pós-pandemia de uma forma muito intencional. Eles colocaram muitos conselheiros da igreja, psicólogos, pessoas ali daquele meio, daquele ambiente, que pudesse prestar esse serviço à comunidade. E os jovens, os próprios jovens da igreja, atraíam seus colegas de escola para ir conversar com o conselheiro, com o psicólogo, e para participar de um programa da igreja, um programa dos jovens. E foi aquilo que levou a minha neta a essa igreja e foi transformador para ela, porque ali ela disse que Jesus entrou nos lugares mais escuros dentro dela e tirou aquela tristeza profunda. E isso a levou ao batismo. Foi batizada um mês atrás, um mês e meio atrás. E como ela, tem muitos outros, especialmente agora no pós-pandemia, muitos que estão isolados, como ilhas, precisando desse socorro. E esse socorro só será visível na comunhão dos santos. Porque eu sempre falo aqui em casa, quanto que as pessoas pagariam por uma ampola de paz, por uma ampola de plenitude, né? De alegria profunda. Não tem preço, não tem preço. Jesus dá de graça, mas é preciso que as pessoas o conheçam. E elas estão meio cansadas de blá, 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 porque já ouviram isso muitas vezes. Então, elas precisam de ver vida real, né? Vida real. Pessoas que têm lutas, têm dificuldades, mas estão caminhando em direção a Cristo, juntamente com seus amigos, com seus irmãos. A comunhão,
além de trazer essa esperança para o dia de hoje, né, para os nossos dias, para os dias sombrios em que nós estamos vivendo, né, a comunhão é um raio de luz, né, um raio de esperança. Mas também ela traz esperança para o futuro. Porque sim, meus irmãos, é verdade, não vamos resolver tudo aqui. As coisas não serão redondinhas, certinhas, as coisas não acontecem como nós gostaríamos, muitas das vezes como nós planejamos também, porque estamos num mundo caído, um mundo que jaz no maligno, o sistema deste mundo jaz no maligno. No entanto, quando nós, porque a Bíblia toda, né, contando a história da redenção, como já falei para vocês, mencionei um outro dia, ela o tempo todo ela está puxando para quê? O ápice dessa história. Qual é o ápice? Qual é o clímax da história? É o casamento, é a festa de casamento, onde Cristo casa-se com a sua noiva, a sua igreja, e todo o universo para esse evento, né? Os astros, as galáxias, todos os anjos dos céus, querubins, tudo vai parar para assistir esse dia glorioso onde Cristo Jesus vai vir aqui e vai iniciar o seu governo, o seu reinado em plenitude, fisicamente, porque o reinado dele já iniciou na ressurreição, como espiritualmente, nos nossos corações. Cada pessoa que vem para Jesus, cada pessoa que vem para o reino de Cristo, já entrou esse portal, mas ainda não é visível. E um dia será visível. Que esperança maior que esta? Essa história tem final feliz. Por isso que eu digo, olha, não fique entristecido. Às vezes entristecido a gente fica, mas não deixe que a tristeza faça morada no seu coração por conta das coisas difíceis dos dias que nós estamos vivendo. Lembre-se, nós já conhecemos o final da história e o final da história é bom. O final da história é glorioso. O final da história está prestes a acontecer. E por que eu digo que está prestes? Porque, de um jeito ou de outro, se Jesus não vier enquanto eu estiver neste corpo, ele virá, eu irei para ele, né? Eu irei para ele. A gente morre, perde esse corpo aqui, ganha um corpo espiritual provisório, ou se não provisório, incompleto, porque ainda não aconteceu a ressurreição, e aguardaremos no céu a volta de Jesus, onde nós retornaremos e ganharemos de volta os nossos corpos. É a ressurreição. Então, esse dia glorioso está prestes, porque de um jeito ou de outro nós estamos a caminho dele, né? E quando nós vivemos em comunhão, nós estamos dizendo, nós estamos olhando, não dizendo, mas olhando para a eternidade, onde a comunhão será plena, onde a comunhão será eterna, perfeita. Aí sim, não tem maus entendidos, não teremos problemas de desentendimento, porque a gente vai se ver como realmente, nós nos veremos como realmente somos, a intenção do nosso coração completamente santificada, e não teremos barreiras na nossa comunicação, né? Todo mundo com intenção de coração santificado, vai ser maravilhoso, e onde os nossos relacionamentos, eles continuarão crescendo. Aí sim, agora nós precisamos de lidar com o perdão, a tolerância, os maus entendidos que acontecem,
né? É normal nesse mundo caído, mas um dia, o amor de Deus será pleno no nosso coração. Jesus mesmo reinará. Céu e terra se reencontrarão. O casamento não é só de Jesus e a sua noiva. O casamento é do céu e a terra também, como sempre foi a intenção de Deus lá desde o início, desde antes da queda, né? Então, céu e terra se unirão, né? Num, num eclipse, num ajuntamento, né? Claro, é uma linguagem metafórica que eu estou usando, mas é para dizer o quê? Não haverá barreiras, nós teremos acesso ao céu, nós teremos acesso à terra, nós seremos cidadãos dos céus e cidadãos aqui da terra, porque Deus não vai desprezar a terra, ela continua o novo céu e a nova terra. E meus irmãos, tudo isto que eu falei esta semana pode parecer assim, pode parecer uma coisa pequena, insignificante, mas é a veia vital do nosso cristianismo. É o nosso relacionamento com o nosso irmão. Nós precisamos cultivar, cultivar a comunhão, buscar a oportunidade para estarmos juntos, para gastarmos tempo juntos, conversando, contando nossas histórias. Contando nossas histórias. Tem muitas pessoas na igreja que a gente não sabe a história delas, como elas converteram, quem são seus pais, como é sua família, de onde você é, né? As experiências que ela já teve. Às vezes a gente não sabe nada, sabe apenas que é aquele irmão que senta sempre naquele banco e tal, conversa alguma coisa, né? No final do culto, que já é muito bom, o cafezinho já é muito bom, mas nós precisamos mais do que isto para a gente conhecer um ao outro, não ter reserva, não ter barreiras, né? Sempre seremos pessoas diferentes uns dos outros, graças a Deus por isso, que nos fez diferentes, que é para a riqueza do corpo de Cristo. E, como já falei, a gente erra, a gente comete, faz. Tem erros e tem pecados, né? Nem estou falando de pecado, estou falando de erro mesmo, erro. Um julgamento errado que a gente fez, uma percepção não tão boa. Tudo isso acontece no nosso meio, por isso nós temos que ser o quê? Já falei, né? Aquele que suporta o irmão, aquele que sustenta, aquele que segura. É parte do cristianismo, sustentar um ao outro, né? Tolerar um ao outro. Então, meus irmãos, fica essa palavra de encorajamento, de admoestação também, se você quiser olhar por esse lado, mas eu acho que é muito mais de encorajamento, para que nós andemos em comunhão, porque há, de fato, muito, muito poder na comunhão. A comunhão nos transforma, nos liberta, nos tira da depressão, nos tira da nossa ilha escura, né, do buraco escuro que alguns se enfiam. E a comunhão nos traz para a luz. Nós podemos nos ver nos olhos do nosso irmão. Nós podemos ouvir a palavra através da boca do nosso irmão. E como eu falei, a palavra do Senhor ela é muito mais doce quando eu escuto ela do meu irmão, do que quando eu apenas leio, né, do meu próximo, daquele que está comigo ali na igreja. Então eu espero que este mês de setembro tenha sido muito abençoador para você, porque para mim foi. Eu refleti muito e vi que preciso crescer nessa direção, continuar crescendo, continuar galgando na direção da comunhão, sendo nutrida pela esperança e sendo usada por Deus para nutrir os meus irmãos, né? E isso porque este é o corpo de Deus, corpo de Cristo. Então eu gostaria de encerrar convidando você para orar. Senhor, obrigada pela oportunidade que nos deu neste mês de refletirmos sobre o poder da comunhão.
Como diz a tua palavra, que é bom que os irmãos estejam unidos, porque é como o óleo da unção que desce sobre a barba do profeta, a barba de Arão, a barba do sacerdote. É, esse óleo que faz as juntas se moverem com leveza, sem peso. É este óleo do Espírito que eu quero pedir agora para os meus irmãos. Que esse óleo desça sobre mim também, para que a gente se mova na direção do céu com leveza, com graça, como uma como um dançarino que vai na pista levemente, de forma tão suave, deslizando sobre a pista. É assim que nós queremos ir em direção ao Senhor, com toda essa leveza, porque os nossos irmãos estão ao nosso lado e nós sabemos para onde estamos indo. Então, Jesus, nutra nossos corações com esperança, mas não apenas os nossos corações, que nós sejamos também um espelho para este mundo, para que o pecador olhe para nós e veja a glória de Cristo na nossa comunhão e tenha desejo pelo reino, que ele se apaixone pelo reino e queira esse Jesus, somente de observar como os teus filhos se relacionam. Espírito Santo, nós contamos contigo, porque não é nada que nós podemos fazer. Então, nós precisamos de ti para agir e o do teu poder para ser derramado sobre nós. E nós contamos com isso. Sabemos que o Senhor é bom e nunca nos deixa. Nunca, em circunstância alguma. Ajuda-nos na nossa comunhão, como igreja, como corpo. Ajuda-nos na comunhão dos santos, que nós sejamos amadurecidos nela, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Então, Deus abençoe.